Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui esse segundo exemplo da ASME, certo? Aonde, ver se tá ligado o microfone, o que acontece? Qual que é a grande questão desse exemplo aqui? Ó? É que a configuração, se você for lá, eu não vou abrir a ASME aqui, certo? E vou ser mais objetivo aqui agora na alimentação dos dados, certo? Então eu coloquei aqui os dados da questão, certo? Se você for lá, né? Tá tudo certinho aqui, ó. Você cai nesses dados e nessa carga gravitacional, né? Então você tem uma condição de carga de peso, né? Que eu estou colocando ali no software. Você tem as condições aqui que você chega na correção de flexibilidade das curvas, né? Lá está vendo os fatores de concentração de tensões, tá? E você tem também as questões, né, de temperatura, tá? Então eu naquele mesmo raciocínio, né, eu coloquei aqui lá o coeficiente aqui, certo? Relativo, né, à dilatação de 1 aqui, que agora que isso aqui tá oculto, certo? Aí qual que é o grande ponto? O grande ponto é que, de fato, essa combinação aqui, tal como a gente está vendo, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a configuração de suporte aqui no meio, certo? A gente tem uma carga de peso, né? Aqui e a carga térmica nesse momento está oculto, certo? Então você tem sim essa combinação aqui de peso próprio, certo? Que é puramente o peso, né? Mas qual que é o que vai acontecer aqui de interessante? Eu vou colocar aqui agora na análise a temperatura, certo? Eu coloquei aqui a temperatura e vou rodar. Qual que é o grande ponto? O grande ponto, eu vou colocar aqui as reações, certo? Essa reação aqui ela está para baixo, certo? Ou seja, ela está apontando para cá. Então, quando isso daqui está dilatando, né? Isso aqui está tentando vir para cá. Deixa eu ver se o videozinho... Ó, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? É que se você for lá na questão, esse suporte do meio, ele é um suporte que a tubulação apenas se apoia nele, certo? Ok? Então, ele só funciona num sentido. Ele só funciona, certo? Quando o tubo se apoia nele, né? Então, o tubo apenas se apoia nele. Não tem nada restringindo que ele suba, certo? Então, se a dilatação deixar ele flutuando, o suporte simplesmente não funciona, certo? Então, a interpretação da questão é basicamente para a gente falar essa questão do lifting, certo? Isso aqui é às vezes tão complexo nos programas, que tem programa que fala que toda vez que você tiver um suporte de lifting, é bom você realmente verificar, mesmo ele tendo essa função automática. Já tem outros programas comerciais que eles prometem que ele resolve isso daqui de maneira automática. Então você apenas informa ele, né, que é um suporte que funciona apenas num sentido, ele resolve tudo para você e está tudo bem. Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer de prontidão? Certo? Então, a gente já percebeu que essa condição aqui não existe. Tá vendo? Por quê? Porque ele está colocando uma condição zero aqui, ó, que ela não existe, porque não tem um grampo deixando que impedindo, né, que esse ponto da tubulação flutue. Isso aqui está tudo lá na interpretação, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse suporte do meio aqui, ó, e vou ocultar ele, vou colocar suppressor. Aí vou rodar de novo, certo? Vou rodar de novo. Aí agora, né? Eu pego aqui, né? Agora isso aqui tá flutuando, tá vendo? Então essa aqui é a condição, certo? Essa aqui é a condição real do comportamento do suporte, né? Por isso que você tem que calcular em conjunto para você saber como de fato os suportes funcionam, certo? Então aquilo que foi já discutido no primeiro exemplo, né? Então como que o suporte funciona? Você tem que simular em conjunto, deixa eu apagar aqui,
certo? Você tem que simular em conjunto, né? Que é a lousa, né? Eu não quero apagar esses dados aqui. Certo? Então, para saber o comportamento dos suportes, você tem que simular em conjunto W mais T, tá vendo? Então, como isso daqui é linear, né? Certo? Depois eu rodo na condição original, né? Na condição de suporte mesmo, apenas W, tá vendo? Certo? E aí depois eu posso, através de planilha, né? Fazer por superposição W mais T, né? Que é essa que a gente está rodando, menos W, isso vai dar para a gente T, certo? Se você não segue esse caminho aqui, ó, coerente, se você não tem esse raciocínio aqui coerente, você não vai ter lá no teu modelo de análise de flexibilidade a condição real do suporte, porque às vezes o suporte flutua, né? Se você tem tudo travado nos dois sentidos, você pode sim calcular separado W, né? Apenas W e depois T. Só que se eu calcular separado aqui, né? Como a gente viu, né? Apenas W com esse suporte aqui, ó, certo? E apenas T também com esse suporte, a minha análise está totalmente prejudicada e incoerente com a realidade. Então eu apenas faço o teste, né? Rodei aqui como vocês viram, né? Então isso daqui é W mais T, certo? Aí o que eu faço aqui agora? Né? Eu ocultei a temperatura, tá vendo? E aí eu estou rodando aqui agora W na condição dele flutuando, ó, certo? Rodei, né? Então aqui agora eu tenho apenas W, certo? Nessa condição. Então, todo esse vão aqui, ó, é previsto. Toda essa reação desse suporte aqui, tá vendo? Ela vai ser mais sobrecarregada, né? Então é a condição real do suporte mesmo, certo? Vou colocar o gráficozinho, né? Então aqui, ó. Tá vendo? Se isso daqui, se o suporte ele continua atuando de algum jeito, ou para baixo ou para cima, que nesse sentido aqui ele não está atuando, porque a tubulação está o quê? Está flutuando. Então, de fato, ele tá funcionando dessa maneira aqui, certo? Ok? Ele descolou, né? Ele dilatou até certo ponto de descolar. Então, na verdade, isso aqui, ó, mas quanto que ele descolou? O suficiente para não estar encostando, né? Tanto que é W mais T o deslocamento total, certo? Isso aqui é apenas, isso aqui é apenas, ó, isso aqui é apenas uma fatia, certo? Porque o W sem influência de T, certo? Pode até chamar, por exemplo, de W1, ele continua existindo, que é com aquele suporte do meio. Só que esse W aqui, na verdade, né, ele existe porque ele existe numa combinação de W mais T, tá vendo? Então, o deslocamento total aqui, ó, quando você coloca a combinação de T, né? Então, eu posso também, essa condição real aqui, ó, certo? Ah, tá, porque é Y, né? Então 73, tá vendo? Depois que você simula a condição real de suporte, você pode fazer separado também. Mas eu acho melhor fazer assim, ó, W mais T, faz W, numa planilha separada faz W menos T. Mas você está vendo ó, que aqui a análise linear a gente pode analisar em separado. Ó, é 53 para baixo, é 73 para cima. Então ele está flutuando. Então essa é a verdadeira condição de T e aquela verdadeira condição de W. Ok? Certo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai apenas por... A gente viu que a gente consegue manipular, né?
para tornar isso daqui o que? Automático. Isso aqui sim. A gente vai também ver aqui um ponto que existe a possibilidade da gente também tornar isso aqui automático. Mas eu vou ser bem franco, assim, eu prefiro fazer um por um, certo? Mas pode também tornar automático, né? Às vezes tem ganho, né? Porque você não precisa ficar olhando um por um. Então, eu vou tornar ele, esse suportezinho aqui, ó. Fazer o seguinte, olha, eu vou fazer uma cópia aqui, ó, do ponto em Z, tá vendo? Calma aí. Bom, primeiro eu vou fazer uma cópiazinha dele. Uma cópia em -Z, certo? Aplico. Fiz um ponto aqui em -Z, tá vendo? Eita, dá para fazer em -Y. Esse aqui está em -Y, certo? Menos 100, tá? Eu vou criar um elemento aqui, ó. Certo? Criei um elemento. Esse elemento aqui, ó, eu vou transformar ele em trouxe, certo? Que é para ele não ter influência de momento fletor aqui na análise. Aí eu vou pegar agora esse nó aqui, agora sim, eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar um nó mais E, ok, certo? Vou criar outro nó em -E, ok. Vou criar um nó em Y, ok. E vou criar um nó em -100, ok. Certo? Tá aqui. Pronto. Agora... Certo, eu vou criar uma face aqui, né? 1, 2, 3, alguma coisa aqui. Eu vou criar esse tipo de triângulo aqui, ó. Ó. 1, 2, 3. Mais... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá aqui. Isso aqui tem faces, tá vendo? Certo? Tem face. Rapaz, acho que eu vacilei uma coisa aqui. Não, tá certo. Ok. Minha vista superior, tá vendo? Agora eu vou clicar nisso aqui, ó. Tá? Tá, esse material aqui, vou ter que... Deixa eu fazer isso aqui. Vou botar isso aqui em New Component. Aí o material 3, eu vou colocar aqui o Shell, vou colocar aqui, sei lá, milímetro. Vou colocar 50 milímetros, uma coisa espessa. Pode ser aqui, né? Isso aqui eu vou tirar 0, né? Porque eu não quero que tenha nenhum tipo de influência. Então, ok. Pronto, aqui esse material. Agora eu clico aqui na face, vou colocar aqui Load Constraint. Vou botar aqui, ó. Tem uma parte que é Compression Only Support, né? Deixar ele totalmente rígido. Aqui. Então, deixa eu ver se ele está no sentido certo. Está no sentido errado. Então, eu marquei de cima, eu vou marcar daqui, ó.
vendo? Agora, o que eu vou fazer? Esse aqui eu já botei, né? Ctrl+C de suporte, ó. Certo? Quando eu rodar isso daqui, ó, ele automaticamente tem que me dar aquele mesmo comportamento, certo? Ó, tá vendo? Automaticamente isso aqui tudo flutuou. O suporte inteiro flutuou, tá vendo? Beleza? Certo? O suporte inteiro flutuou, né? Aqui. Né? Ó, aqui deu quanto? 85. Deu os mesmos 85, tá vendo? Então ele roda como se esse suporte não tivesse existido, certo? E aí, o que interessa para ele, na verdade, né? Assim, que ele, até na questão, ele é tão objetivo quanto eu aqui, ele já não é tão preciosista quanto na outra, né? O que interessa para ele, na verdade, né? Então, tá? Suppress, né? Então, ele já percebeu, né? A análise deu pra gente isso, que esse suporte não funciona ali, né? No W mais T. Então, a gente poderia fazer W, como eu falei, né? W mais T, depois faz W, né? Sem a aplicação do suporte e pronto. Tá? Apesar dessa automatização aqui, é algo que sempre exige muito cuidado. Porque, por exemplo, se eu agora aqui, mesmo com esse suporte aqui, ó, né? Se eu rodar o W puro, certo? Se eu rodar aqui agora o W puro, né? Aqui assim, sem a influência da temperatura, ele pega, né, a influência do suporte, certo? Tá vendo? Eu não quero esse comportamento aqui, né? Eu quero que ele esteja oculto, né? Então isso aqui na verdade me ajuda, essa automatização aqui me ajuda, né? Até eu posso fazer uma planilha aqui como foi feito na outra, né? Ela me ajuda a detectar onde a carga é zero para depois eu ocultar, ter o cuidado e fazer o caminho das análises corretas, certo? Isso daqui é tão, como eu falo, isso aqui é tão delicado que tem programas comerciais que ele pede para você, mesmo com a automatização dele, verificar isso aqui está de olho. Então eles não prometem que você vai dar um enter e ele vai fazer a análise automática para você, tá? Então aqui agora está aqui, né, com o suporte oculto, né, e a gente vou marcar aqui ele sem deformação, certo? E a gente vai, então ele dá lá uma planilha, né, até o nosso 50, certo? Então, por exemplo, aqui eu marquei essa planilha aqui, né? É uma planilha oriunda da ASME, né? 2022, tá? Então, por exemplo, aqui é a curva 30, certo? Então, aqui na curva 30, ele fala que o momento fletor é 4.500 Nm, tá? Então, eu venho aqui no meu programinha, né? Venho aqui no meu programinha, a curva 30 tá aqui, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, tá entre 6.300 a 2.000, mais ou menos, né? Entre 4.500, mais ou menos aqui, tá vendo? Certo? Aqui no meio, né? Se você for pegar exatamente o ponto, né? Aqui, ó, vermelhinho, né? Aí tem essa transição aqui, tá? Aí, por exemplo, no meio, né? Que é 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui, ó, dá mais ou menos 9.300, tá vendo? Então, quando a gente vem aqui, 9.700 aqui, né? Certo? A curva 31, né?
Pode pegar um pouquinho desse nó aqui também. 9.900 entre 9.300 e 9.700, tá vendo aqui? Certo? E na ponta, 12.17, tá? Do BIM, 12.200, né? Se a gente for aqui o esforço axial, por exemplo, nessa curva, que deu